E aí, gente, eu sou o de Paula e eu tô aqui de novo para a continuação da aula de TRPC. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre relacionamentos entre models nas procedures, que ficou faltando na primeira aula, e vou falar principalmente sobre como de fato usar as APIs no front-end, como é feita a chamada delas. Bom, então vamos lá começar. Eu fiz essa router aqui da model personagem, daquele mesmo esquema Prisma que a gente tinha na última aula, vou passar uma aqui para relembrar. Essa model personagem tem dois relacionamentos, um com armas, que é um relacionamento 1 para N, e um com magias, que é um relacionamento N para N. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz nas procedures quando tem esses relacionamentos. Eu fiz essa router aqui de personagem, não vou fazer durante a aula pra dar uma agilizada. Então a gente já começa aqui tendo da mesma forma que naquela router de criatura. A interface do TypeScript. A diferença aqui é que tem esses dois parâmetros que vão ser listas de objetos. Aí cada objeto desse vai ter os atributos que nem tem no model Prisma. No caso da armas é o tipo e o dano, e no caso da magia é o nome, o nível e a descrição. Aí é um objeto e uma lista desse objeto. Aqui tem os esquemas odds, da mesma forma que na outra rota, o de criar aqui e o de editar. Eles vão seguir o mesmo modelo da interface, e aí para criar esses lista e o objeto, é só usar o z.object e o z.array. Então seguir a mesma estrutura da interface, só que no esquema odd. E aqui começa de fato a nossa router com as procedures. Aqui na procedure list já vai ter algumas diferenças, ela não vai ser não vai ser mais tão simples quanto era na outra. A principal diferença que tem aqui é que a gente quer receber nos objetos que a gente vai receber do banco de dados não só o objeto do personagem, e sim também os objetos das armas e das magias. Aí para isso, você tem que passar um parâmetrozinho aqui na hora de chamar, em vez de ser só o find many, você vai passar um objeto como parâmetro dessa função e vai passar um parâmetro include. Esse parâmetro include vai dizer para o Prisma quais objetos que têm relacionamento com esse objeto que a gente quer também quer que seja retornado por essa query. Aí esse parâmetro também vai ser um objeto. E os parâmetros desse objeto vão ser os objetos que a gente quer que ele retorne. Então, como eu vou abrir um objeto aqui e vou passar armas true e magias. Aqui complica um pouco, né? Como armas é um relacionamento 1 para n, ele está meio que diretamente conectado com personagens. Então é só passar um armas true. Mas o magias, ele tem uma tabela intermediária. Aqui de novo pra vocês. Tem essa tabela personagem magias. Então o personagem ele não está diretamente relacionado com a magia, e sim com a tabela personagem magia. Aí tem que vir aqui e dar um magias, dois pontos. Aí esse objeto do personagem magia eu também quero que inclua a magia que ele está relacionado. Então eu também passo um include aqui, abro o objeto de novo. Magia, dois pontos, true. Agora sim, essa query vai retornar um objeto personagem com o parâmetro magia, que é um objeto com o parâmetro arma, que é um objeto arma, e uma lista magias, que na verdade vai ser uma lista de personagem magia, e esse personagem magia vai ter uma lista de magias. Bem complicado, né? Para isso para evitar isso, eu vou formatar esse objeto. Então eu vou usar um map bem simples aqui. E aí, em vez de ter esse magias.magia, eu vou fazer um map para deixar só um magia, né? Que nem tá aqui no objeto. Se eu não fizesse isso, ele seria magias, uma lista de objetos. E aí essa lista, em vez de ter isso aqui, ele teria aqui um outro parâmetro magia, que aí sim é o objeto que a gente quer da magia. Mas assim fica muito ruim. Eu teria que usar magias e pegar uma magia e usar ponto magia, aí sim eu vou ter o objeto. Para isso, eu vou formatar para ficar desse jeito aqui. Então aqui eu itero pelos personagens e para cada personagem eu vou pegar o magias.magia dele e vou transformar em só ponto magia. Aí vai ficar bem mais simples. E aí eu faço um retorno tipado que nem era na outra router lá, da router criatura. Então só para mostrar para vocês como é, eu tenho esse temp aqui que recebe direto esse objeto do prisma. Então, para acessar a magia, eu teria que fazer assim, ó. Um char igual. Aí eu vou pegar um personagem, isso aqui é uma lista. Vou pegar, por exemplo, o primeiro, né? Aí ele teria esse parâmetro magias, que é uma lista de objetos. Vou pegar o primeiro de novo. Aí ele teria esse aqui é o objeto personagem magia, né? Então tem o ID magia, o ID personagem. E aí como eu passei esse include magia, ele vem esse objeto magia. Aí sim eu poderia acessar as propriedades da magia, né? Então a descrição, o nível e o nome. Assim fica muito ruim.
Então o que eu quero é formatar isso aqui, pra, em vez de ter esse ponto magias, ponto magia, eu quero só pegar, por exemplo, ponto magias 0, assim. E aí aqui eu já poderia acessar a descrição e o nome, né? Foi isso que eu fiz com esse map aqui. Então eu peguei esse temp e fiz um map pra ele ficar desse jeito aqui, ó. Aí agora, poderia, por exemplo, acessar direto. Pera aí, tem que pegar o primeiro aqui, né? Magias. Vou pegar a primeira de novo. E aqui eu já poderia acessar o nível, o nome e a descrição. Assim fica bem melhor. Pra isso que serve esse map. Então vamos agora pro Create. Ele começa parecido, igual na verdade, com o que a gente já tinha antes. Ele vai chamar a função aqui do Prisma normal, o Create, e vai verificar se tem erro. Mas aqui vem a diferença. Como esse personagem ele tem um relacionamento 1 para N com as armas, eu vou ter que criar todas as armas que estão relacionadas com esse personagem. E aí eu recebi do input, né? Vou mostrar aqui de novo. Um array com os objetos que vão ter os dados dessas armas. Aí eu vou usar esse input. Primeiro eu vou verificar se tem alguma, né? Se essa lista não está vazia. E se não tiver, eu vou criar várias armas, né? Aí aqui eu só formatei esse objeto. Ele passa um objeto como parâmetro, que tem o atributo data, que vão ser os dados que eu vou usar para criar essas várias armas. E eu formatei para incluir aqui o ID do personagem, que é o ID do personagem que eu acabei de criar, com a função do Prisma. Então eu vou pegar o ID desse personagem e colocar no ID personagem, que é a chave estrangeira de cada arma. Esse aqui é o jeito bruto de fazer isso. Tem um jeito um pouco melhor. Vou mostrar pra vocês agora. Que é aqui direto na criação do personagem. Eu posso passar o parâmetro armas. Posso passar um objeto com o parâmetro create. E aí eu passo de novo o objeto com o parâmetro data. Isso aqui vai usar os dados desse atributo data para criar várias armas. Aqui na verdade está create, mas é para ser create many, né? Aí ele vai criar vários com os dados que eu vou passar aqui. E os dados que eu vou passar aqui vai ser só o próprio input.armas. Porque o Prisma já vai criar com o ID sendo o do personagem. Porque como eu já estou criando o personagem aqui, ele já interpreta que essa arma vai estar relacionada com esse personagem que eu estou criando. Então é um jeito bem mais prático, bem mais simples, bem menos linhas. Talvez fique um pouco menos legível, mas eu acho que não. Eu acho que esse é o melhor jeito mesmo. Dá pra fazer a mesma coisa pra magias. Só que aqui como eu vou mostrar o jeito na mão mesmo primeiro. Como esse aqui é um relacionamento N pra N, eu tenho que criar, na verdade, os personagens magias que estão relacionados ao personagem e não as magias em si. As magias, elas já existem. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o input. O input aqui, ele não tem. Ele é um array de números. Ele não tem os dados das magias, que nem tem a arma, porque é um relacionamento N para N. Essas magias elas já existem e elas podem estar relacionadas com os personagens. Então o que eu vou passar como parâmetro dessa procedure é só os IDs das magias que eu quero incluir com relacionamento, criar um relacionamento com esse personagem. Aí para criar os personagens das magias, esse relacionamento que eu fiz bem aqui, da mesma forma, eu verifiquei se essa lista não está vazia. E aí, da mesma forma, para cada não, eu vou criar vários personagens de magias com um create many aqui do Prisma na tabela personagem de magia. E aí, diferente do armas, eu não tenho que passar os dados, muitos dados, é só o ID do personagem e o ID da magia. Então, no parâmetro data, eu vou fazer um map aqui para formatar. E aí, para cada uma, eu vou passar o ID do personagem. Da mesma forma que no armas, o ID desse personagem que eu acabei de criar. E o ID da magia que eu recebi do input, que está bem aqui nesse map, né? input.magias.map. E aí, dessa forma, eu vou criar várias instâncias na tabela personagem de magia. E aí, assim como eu fiz no armas, tem um jeito melhor de fazer isso, que é bem parecido, na verdade. Aqui na criação, no create do Prisma, eu vou passar de novo mais um parâmetro, que vai ser o magias. Esse parâmetro magias é o objeto personagem magia com o qual esse personagem está relacionado. Então aqui eu vou passar um objeto de novo. Passar um create many. Um objeto de novo. Parâmetro data.
E aqui eu vou ter que passar um objeto com todos os dados dos personagens magias que eu vou criar. Para isso não tem como passar direto, porque, como vocês se lembram, aqui é só um array com vários números, então eu vou ter que formatar. Então aqui eu vou passar um input.magias.map. E aí eu vou pegar essa magia, vou transformar num objeto. Esse objeto precisa ter o ID do personagem e o ID da magia, que nem eu fiz ali na hora de criar. Na verdade é só ID magia, né? Porque, que nem foi ali no caso das armas, o Prisma já vai colocar o ID desse personagem como o ID personagem desse objeto. Então só tem que passar o ID magia, que nesse caso vai ser só o M, que já é um número, né? Vou colocar parênteses aqui para retornar esse objeto e pronto. Assim, na hora de criar esse personagem, ele já vai criar tanto com as armas quanto com os relacionamentos da tabela personagem magia. E aí aqui eu verifico se tem erro, né? Se o personagem realmente foi criado. E agora eu quero fazer aquela formatação de novo, que nem eu fiz no list. Então para isso eu vou pegar de novo do banco de dados esse personagem que eu acabei de criar. Então eu vou usar um find unique para recuperar do banco de dados esse personagem que eu acabei de criar. E vou fazer que nem eu fiz no list, dar o include com tanto armas quanto magias. E do mesmo jeito que eu fiz lá, vou fazer aquela formatação com o map. Então eu vou pegar o, o atributo magias do personagem e vou transformar ele num objeto só, em vez de ter que passar por dois objetos, por dois parâmetros. E eu vou retornar como aquela interface, né? Que nem a gente já fazia antes. Agora para procedure update. Ela começa normal, que nem era antes. E aqui vem a parte diferente. Primeiro na parte de armas. A gente tem que editar essas armas, só que elas são outros objetos, em outras tabelas. E como é que a gente faz? Se a gente fosse editar normalmente, a gente teria que, primeiro, ver se alguma delas foi excluída e excluir todas as que foram excluídas. Depois, ver se alguma delas foi editada e aí depois editar todas as que foram editadas. E aí ver se teve alguma adicionada e aí adicionar uma por uma as que foram adicionadas. Tem um jeito muito mais fácil, que é um pouco gambiarra, digamos assim, mas funciona muito melhor. Que é simplesmente apagar todas as armas que esse personagem já tem e criar as novas com os dados que foram passados para Procedure. E a gente pode fazer isso porque esse é um relacionamento 1 para N. Então todas essas armas, elas são relacionadas exclusivamente com esse personagem. Então não tem problema excluir elas desde que a gente crie direitinho com os dados que a gente recebeu. Para isso então, eu vou primeiro verificar se foi passado esse parâmetro armas na hora de chamar a procedure, se essa procedure recebeu o parâmetro armas. Se não recebeu, é porque não teve nenhuma mudança, então eu não preciso fazer nada nas armas. Então, se recebeu, eu vou excluir todas as armas que esse personagem tem. Vou excluir todas as armas que o parâmetro ID personagem é o ID desse personagem que eu estou editando. E depois disso, eu vou criar de novo as armas com os parâmetros que eu recebi no input. Então, vou dar um create main aqui. Como parâmetro, eu vou passar um map com input.armas. Vou passar para cada uma dessas armas, vou transformar em um objeto com o ID personagem, o ID desse personagem que eu estou editando e os parâmetros que eu recebi no input. Assim, eu vou ter editado todas as armas desse personagem. É de um jeito bem diferente, né? Mas efetivamente eu vou ter feito isso. E agora para as magias vai ser um processo parecido. Primeiro eu vou verificar se eu recebi o parâmetro magias. Se não, eu não preciso fazer nada. Se sim, eu vou excluir todos os personagens magia, que são os relacionamentos. E aí, da mesma forma, eu vou criar tudo de novo com um map, usando o input, que é a lista de IDs. E aí eu vou criar com esses dados relacionamentos, que eu vou passar aqui o ID personagem e o ID magia, da mesma forma que antes. Feito isso, eu vou pegar de novo esse personagem do banco de dados com find unique, que nem a gente fez lá no create, dando um include do armas e do magias, verificar se teve erro de novo, e aí por fim formatar para de novo tirar aquele magias.magia, né? E retornar ele como a interface do TypeScript que a gente criou. E por último, tem o delete. O delete não muda absolutamente nada. Por quê? Porque no esquema a gente colocou aqui no relacionamento tanto do personagem magia quanto do armas. A gente colocou esse parâmetrozinho aqui, onDelete Cascade. Isso significa que quando a gente deletar um personagem,
todos esses objetos que têm relacionamento direto com ele, no caso o personagem magia e o arma, vão ser deletados em cascata. Então, quando eu deletar um personagem, todas as armas dele e todos os relacionamentos dele com as magias vão ser deletados também. Isso vai ser feito automaticamente pelo banco de dados, não é nem pelo Prisma. Então a gente não precisa se preocupar com isso na Procedure Delete. Então fica tudo igual, do mesmo jeito que estava antes. Se por um acaso você tiver um relacionamento que não tem esse parâmetro onDelete Cascade, aí você tem que fazer parecido com a lógica do editar aqui. Você tem que ou excluir os outros objetos, ou colocar o ID, a chave estrangeira dele como null, ou alguma coisa desse tipo. Mas nesse caso aqui, não precisa fazer nada. E então é isso. Aqui encerra a parte de relacionamentos nas procedures. Vamos para como usar as procedures na prática no front-end. Bom, então eu criei aqui um front-end bem simplesinho, só para mostrar para vocês como é que usa as APIs. Aqui já tá aparecendo duas criaturas, né? Só que elas não estão sendo pegas do banco de dados. Eu declarei elas no próprio código aqui, então são meio que dados falsos. E para pegar os dados de verdade do banco de dados, vou primeiro apagar isso aqui. E vou começar importando a API do TRPC. Que nem eu tinha mostrado rapidinho para vocês antes, tem duas, né? A do servidor, esse server aqui, e a do React. A do React é para os client components e a do servidor é para os server components. Como esse aqui não tem o use client, ele é um server component, eu vou pegar a do servidor, coloco um ponto, já aparece aqui as routers que eu criei. Essa é a página de criaturas, então eu vou usar a router de criatura. Ponto de novo, e aí já aparece as procedures que eu fiz. Então eu vou usar o list aqui, porque eu quero listar as criaturas. Colocar dois pontos, porque é uma função que eu estou chamando. E colocar o await, que é uma função assíncrona. Feito isso, já deve estar tudo certo. Essa variável criaturas aqui que eu estou pegando, eu já estou usando ela aqui no front-end, né? Então, já aparece aqui com os dados do banco de dados que eu já tinha colocado antes. O Server Components é basicamente isso. É bem simples de usar, tanto para queries quanto para mutations. Eu vou explicar de novo essa diferença daqui a pouco. Mas é basicamente isso. Para qualquer outra procedure que você for usar, também é desse mesmo jeito. Então, se fosse usar o create aqui, seria do mesmo jeito. E aqui eu passaria o parâmetro, né? Não lembro como é que eu coloquei, mas aqui eu passaria o input. Mas como aqui nessa página eu só estou usando lixo, vou deixar assim. E no geral, no Server Components, normalmente você vai usar mais as queries mesmo, ou list, ou get. As mutations costumam ser nos Client Components, porque requer interação do usuário, né? Requer um preenchimento de dados ou alguma coisa assim, então normalmente elas vão ser no Client Component mesmo. Então vamos aqui para a parte de criar criatura. Eu tenho esse card aqui de criar e eu vou mostrar para vocês como é que faz para chamar as procedures nos Client Components. Tem aqui o card. Já está feito o código, mas eu vou passando aqui explicando direitinho e refazendo algumas partes para mostrar como é que faz. Então, para começar, eu vou fazer essa atribuição do color aqui, que eu vou primeiro declarar essa variável criar criatura, que eu vou usar depois para chamar a função de criar criatura. Aí, na atribuição dessa variável, eu vou chamar de novo a API do TRPC, só que dessa vez eu vou importar do TRPC React, que é para usar em Client Components. Um ponto de novo, aparece aqui as routers já, vou usar a router de criatura. Mais um ponto, aparece as procedures. Eu vou usar o create nesse card de criar criatura. E aqui que vem a diferença. Em vez de chamar essa função create, que não é na verdade uma função, eu vou colocar mais um ponto e chamar o hook do TRPC, que é o useMutation. Esse hook vai meio que criar uma interface para essa procedure create, que eu vou atribuir a essa variável criar criatura. E com essa variável depois eu vou poder chamar a função create. E é aqui que vem também aquela diferença entre o mutation e o query que eu tinha falado para vocês antes. Se eu colocasse aqui uma função query, que eu declarei como query lá no router, ela ia aparecer aqui ó, o list que é uma query. Em vez de use mutation, ela ia aparecer aqui use query, que seria o que eu usaria. Então, essa é a diferença na hora de usar no Client Component as mutations e as queries. Por que existe essa diferença? Porque, como eu já tinha explicado, as queries elas vão fazer uma leitura do banco de dados. Elas vão pegar, vão retornar um dado do servidor. Enquanto as mutations vão alterar o estado do banco de dados. Eu estou enviando um dado para o servidor. E aí esses dois hooks são um pouco diferentes. O use mutation é um pouco mais completo, ele tem algumas funções a mais.
que são para lidar com essa diferença. As queries, inclusive, são muito mais simples. Você pode usá-las à vontade. Enquanto as mutations, como elas alteram o estado dos bancos de dados, você tem que tomar cuidado ao usar elas. Você não, né? O código. Porque se você, por exemplo, chama ela duas vezes sem querer, você cria, nesse caso aqui, dois objetos iguais. Não é o que você quer. Se você usa query duas vezes, não tem problema, você só vai ler duas vezes. Bom, daqui a pouco eu mostro melhor como é que usa query no Client Component. Vamos focar aqui agora nesse use mutation, que é do kite que a gente está fazendo. Bom, então aqui eu fiz a atribuição do caller. Esse outro hook aqui é um hook do next, que eu vou usar só para atualizar a página depois que criar a criatura. Essa função aqui, vocês já devem ter visto na aula de React, é a função handleSubmit. Ela vai pegar os dados do formulário e vai fazer alguma coisa com eles. Então começa aqui usando o prevent default, que é para ela não atualizar a página e concluir o formulário, digamos assim. Aqui eu vou extrair os dados do formulário. Aqui é só um debugzinho que quando eu enviar os dados vai aparecer uma janela mostrando os dados que o formulário recebeu. Aqui eu não fiz porque é uma relativamente grande, mas o ideal seria você fazer uma validação com o Zod. Você ter algum esquema Zod para validar os dados e usar para ver se está tudo certo. E aqui vem de fato a chamada da função, que eu vou refazer aqui para mostrar como é que faz. Então a gente fez aqui a atribuição do caller, né, que é o criar criatura. Eu vou colocar ele aqui de novo. E aí eu vou usar uma função atributo dele, dessa interface, que é o mutate, que é como se fosse a chamada da função que eu atribuí aqui. Então, assim eu estou chamando a função criar criatura. E aqui eu vou passar os dados que eu vou enviar para a procedure para criar essa criatura. Nesse caso aqui é esse data. E assim já em teoria está funcionando. Vou salvar aqui então e vamos ver se está funcionando lá no front-end. Aqui eu vou colocar o nome de criatura e a vida dela. E vou clicar no mais aqui para enviar o formulário. Bom, já está aparecendo aquele alert que eu tinha colocado no código. Dá pra ver aqui que os dados são certinho, vampiro e 150, que é esse alert bem aqui. O ideal é tirar quando for para produção, né? Mas como está em desenvolvimento, isso aqui ajuda bastante para ver se está tudo certo. E não apareceu aqui ainda, mas é porque eu não atualizei a página. Se eu atualizar aqui, já vai estar aqui, vampiro 150. Então tá funcionando. Mas tem mais algumas coisas que dá pra colocar na chamada dessa função, para deixar ela um pouco mais robusta, um pouco melhor. Se você passar o mouse aqui em cima desse mutate, você vai ver que ele também recebe esse parâmetro options. Então eu vou passar ele aqui também junto com os dados. E esse options é um objeto com alguns parâmetros. O primeiro deles, importante, é o onError, que ele vai receber uma função que vai ser chamada se essa mutation der errado, se acontecer algum erro durante essa mutation. Então eu vou declarar aqui uma error function, que vai receber um erro, e vai fazer alguma coisa com esse erro. Então aqui você pode colocar um console.error ou exibir um pop-up com a mensagem de erro. Aqui eu vou só colocar um alert, que é mais simples. Eu vou colocar aqui uma mensagem de erro e exibir a mensagem de erro, que no caso seria o erro. Ponto. Ixi, não é esse erro. Seria esse erro aqui que eu recebi da error function. Ponto. Message. Então assim, se alguma coisa der errado, ele não vai fazer a operação, né? Ele não vai criar o objeto do banco de dados, ele vai meio que cancelar essa operação e vai chamar essa função aqui, que do jeito que eu coloquei aqui, ela vai exibir um alert com essa mensagem de erro. O segundo parâmetro importante que a gente tem é o onSuccess, que é meio que o contrário do onError, que vai definir o que acontece em caso de sucesso dessa mutation. Então ela também vai receber uma função que vai ser chamada em caso de sucesso, e o que ela vai receber é o que a gente definiu como retorno lá na procedure. Então, o que a gente definiu lá na router, aquela procedure create vai retornar uma criatura, que é a criatura criada. Então, eu vou receber aqui essa criatura e fazer alguma coisa com ela. A primeira coisa que eu vou fazer é exibir uma mensagenzinha de sucesso. Então, eu vou pegar aqui a criatura e só para usar o nome dela, só para usar esse objeto que a gente recebeu, vou colocar o nome dela. A criatura.nome foi criada com sucesso. E a segunda coisa que eu vou fazer também é atualizar a página, para assim que eu criar a criatura, ela já aparecer na página. Por isso que eu usei esse hook aqui do Next, use router. Então eu vou chamar esse hook, que eu dei o nome de router, e vou chamar a função refresh dele. E é isso. Vamos ver aqui no front, está tudo funcionando certinho. Vou criar mais uma criatura.
colocar aqui lobo. Na hora que eu criar, aparece o debug de novo. Ele carrega um pouquinho e aparece. A criatura lobo foi criada com sucesso. Já deve aparecer aqui também. Já atualizou e já tá aqui o lobo. Do jeito que a gente fez. Basicamente é isso. Para as outras mutations também é parecido. Então eu tenho aqui no caso de criaturas outras já feitas também. É a mesma ideia, você chama o mutate, passa os dados e passa um error e um sucesso. Funciona da mesma forma. Então eu vou mostrar agora como é que usa as queries nos client components. Eu vou voltar lá para aquela página de criatura. Vou transformar ela em client component usando o use client aqui. Vou tirar essa API do servidor. Vou tirar esse async aqui porque ele reclama, como é um client component. E eu vou ter que refazer essa parte aqui, né? Então eu vou importar de novo a API, dessa vez do React. Vou usar a router criatura e a procedure list. De forma parecida como foi com as mutations, eu vou usar um ponto e um use, opa, e um use query. Como vocês podem ver, ele está reclamando aqui que o tipo está errado. Isso é porque, que nem o useMutation, o useQuery não retorna direto os dados. Ele retorna um objeto com alguns parâmetros. Nesse caso aqui, o dado que a gente quer é o ponto data, que vai retornar os dados da nossa query. Mas assim não fica bom, porque essa query pode estar carregando ainda, ou pode ter dado um erro. Então, de forma parecida com o mutation, a gente tem que tratar esses casos. Tanto é que ele já está até reclamando aqui que esse criaturas pode ser undefined. Então, para isso, eu vou atribuir esse resultado da query a várias variáveis. O primeiro deles é o data, que eu quero atribuir a variável criaturas, e ele tem outros dois atributos importantes, que é o error, que eu vou deixar como error mesmo, que é um objeto que vai me dar informações se teve algum tipo de erro nessa query. E o segundo é o isLoading, que é um booleano, que vai me dizer se essa query está carregando ainda ou se ela já foi concluída. Então, para usar essas variáveis no código e ele parar de reclamar que pode ser undefined, eu vou criar uma condicional aqui no código. Então, vou primeiro checar se está carregando. Se estiver carregando, eu vou colocar um parágrafozinho aqui. Carregando. Se não estiver carregando, é como se fosse um if else, né? Então, se não estiver carregando, aí eu vou fazer mais uma verificação. Vou verificar se teve erro. Se teve erro, eu vou mais uma vez colocar um parágrafozinho aqui. Dessa vez mostrando o código do erro, a mensagem do erro, na verdade. Então, error.message. E aí sim, se não estiver nem carregando e nem tiver tido erro, eu posso retornar, posso renderizar esse map com as criaturas aqui. Deixa eu só tirar esses colchetes. E aí, esse criaturas não tem mais como ser undefined, mas ainda assim o TypeScript vai reclamar que ele pode ser undefined. Então eu vou só colocar uma atribuição aqui. Se ele for undefined, eu uso uma lista vazia em vez disso. E agora sim, vai tá tudo certo. Ele aparece aqui o carregando. E depois de um tempo, aparece todas as criaturas que tem no meu banco de dados. Então é assim que usa as queries nos client components. Mas só lembrando para vocês que essa página aqui em específico poderia ser um server component. Então seria melhor eu tirar esse use client e usar a API do server, que funciona bem mais rápido. Vocês viram que demorou um pouquinho e ele ficou um tempinho no carregando. Então seria melhor usar o server component mesmo. Mas nesse caso aqui, não nesse caso, né? Se você precisar usar no client component, é assim que usa. Mas, do mesmo jeito que teve no useMutation, tem algumas coisas adicionais que a gente pode fazer nesse useQuery, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Mas antes, eu esqueci de mostrar, se essa minha query recebesse algum input, eu passaria ele bem aqui. Então, eu passaria aqui o objeto do input com os parâmetros que precisasse. Então, nome criatura, algo assim. Mas seria algo desse tipo. Mas como essa aqui não recebe, eu não vou passar nada. E aí a segunda coisa é o objeto opts, que nem tinha lá no useMutation. Só que, como esse useQuery espera que o primeiro parâmetro da chamada seja o input da procedure, eu preciso passar alguma coisa aqui primeiro. Como a minha procedure não recebe nada, eu vou passar só um undefined aqui. Vírgula. E aí o segundo é o objeto opts, com alguns parâmetros úteis. Na verdade eu vou mostrar só um, as outras raramente vão precisar ser usadas. O que eu vou mostrar é esse enabled aqui. Ele é um parâmetro booleano que vai ser recebido. Se ele for true, essa query vai ser feita normalmente.
Mas se ela for false, essa query não vai ser feita. Ela vai ficar travada e não vai ser feita. Então, se você quer, por exemplo, uma lógica de só fazer a query quando o usuário clicar num botão, você pode criar uma variável de controle para isso. E aí deixar ela como false e só setar ela true quando o usuário clicar nesse botão. E aí só aí essa query vai ser feita. E se você fosse passar algum parâmetro para essa query, seria no lugar desse undefined aqui, né, que nem eu falei. Então aí você passaria os dados que você quisesse, o id igual a 1, algo assim. Mas como esse aqui não recebe, eu deixei undefined mesmo. Então, tá aí, basicamente é isso, de como é que usa queries e mutations nos client components. Mostrei também no server components também. Então, isso fecha o uso das APIs no front-end. Então é isso. Esse repositório aqui que eu usei para aula, eu vou dar uma ajeitadinha nele ainda. Ele ainda tem alguns problemas no código, eu vou deixar ele mais bonitinho, mais bem feitinho. E eu vou subir ele no GitHub. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Eu vou deixar na descrição também alguns links de documentações, tanto a documentação oficial do TRPC, quanto a documentação do TRPC para o repositório do T3, e também a documentação na Docstruct que a gente tem de TRPC também. Então é isso. Fechamos aqui a aula de hoje. Essa foi a aula de hoje, galera. Valeu, até mais.